dedica um capítulo inteiro a analisar a cronologia bíblica de maneira histórica, arqueológica, antológica, de maneira científica, trazendo-nos detalhes e apontamentos específicos para que possamos observar que, sim, a cronologia bíblica ela é construída de maneira artificial, é uma construção literária. De antemão, quero deixar avisado aos religiosos: eu não tenho culpa que o seu arqueólogo favorito não te falou a verdade. Eu não tenho culpa que você não tem acesso às melhores referências bibliográficas internacionais. Eu não tenho culpa que você não conhece os acadêmicos americanos, franceses, alemães, holandeses, suíços, de ponta, do top de cima da prateleira. Eu não tenho culpa que você não conhece os melhores acadêmicos que trataram deste assunto no mundo. Eu não tenho culpa que as melhores referências bibliográficas são omitidas de você. A culpa é sua por não buscar se aprofundar. A culpa é sua por não querer de fato saber a verdade. A culpa é sua por fazer de seus ídolos pessoas que escondem de você as pesquisas científicas reais, verdadeiras, acerca da história e da arqueologia bíblica. Eu não tenho culpa que você gosta de ser enganado. O meu compromisso é em expor as informações verdadeiras. A minha ética pessoal, o meu compromisso pessoal é em colocar, expor a verdade. Se passaram para você uma mentira repetida 1000 vezes como verdade, a culpa não é minha e você também é o responsável por não ter pensamento crítico. Se você não leu a obra do professor José Ademar Keffer, o problema é seu. Se você não leu as obras de Mario Liverani, problema é seu. Se você não leu as obras de Israel Finkelstein, problema é seu. Se você não leu as obras de James S. Anderson, problema é seu. Se você não leu as obras de Jonathan Michael Golden, problema é seu. Se você não leu as obras de Rafael Patai, problema é seu. Se você não leu as obras de J. Glenn Taylor, problema é seu. Se você não leu as obras de Mark S. Smith, problema é seu. Se você não leu as obras de Thomas Homer, problema é seu. Se você não leu as obras de Daniel Flaming, problema é seu. Se você não leu as obras de José Alessandro Neves, problema é seu. Não culpe as demais pessoas por saber. Questione-se a si mesmo. Por que você nunca soube disso? Vamos à leitura da nossa referência bibliográfica na página 95. Lembrando que este vídeo terá parte 1 e parte 2. Eu vou fazer a leitura e também irei trazer os meus comentários. Em suma, a antologia literária que chamamos de Bíblia não tenta construir um passado. Como qualquer autor de ficção, cada autor bíblico era livre para inventar narrativas usando alguns fatos do passado, um nome real famoso, a vaga lembrança de um evento, ou mesmo um documento antigo, talvez encontrado em um arquivo real. Mas este autor foi livre para transcender as limitações estritas impostas pelo passado real a qualquer momento e sem sinalizar ao leitor que esta mudança foi feita. Ou seja, o que a nossa referência bibliográfica está nos dizendo da análise da construção literária dos textos bíblicos? O autor, ele constrói as suas histórias baseado, sim, em algum fato que possa ter acontecido no passado, em algum documento encontrado em algum arquivo de uma biblioteca real, em alguma memória, em algum conto oral repassado. Nós vemos isso claramente em Ugarit. Como, por exemplo, eu fiz o vídeo da cidade de Udum,
relatada no épico de Quirete, aonde o deus El manda ao rei de Quirete rodear a cidade 7 vezes. Então, reunir um exército e rodear a cidade, exatamente como nós vemos na história bíblica de Josué. Só que os textos ugaríticos são mais antigos do que a Bíblia hebraica. E, claramente, tantas outras histórias que eu já trouxe aqui para vocês também, como, por exemplo, do juiz Daniel, que dá origem ao personagem bíblico Daniel. Mas tem várias histórias na epopeia de Aquirat, que é onde fala de Daniel, que nós temos paralelos com textos bíblicos. Aliás, temos diversas histórias, porque é um épico grande. Então, a narrativa literária bíblica, ela é construída dessa forma. Diversas outras histórias da cultura cananeia, um arquivo real dali, um conto do passado acolá, e aí vai se juntando aquilo tudo e constrói-se uma narrativa. Só que o autor, ou os autores, melhor dizendo, dos textos bíblicos, que quando faziam as suas composições, não tinham nenhuma intenção de que aquilo fosse algo inspirado, divino, mas era apenas o registro escrito de um autor, ou seja, de um profeta ou de um escriba, acerca de fatos narrativos simbólicos da Canaã antiga, do antigo Israel. Ele fazia isso à revelia. Não tinha nenhuma proposta de inspiração ou não tinha nenhuma proposta de que aquilo fosse legado à posteridade como algo sagrado, mas era apenas uma literatura. Fato, isso é um fato. Tal como grande parte do folclore do mundo antigo, as narrativas bíblicas podem ter sido aceitas como narrativas sobre o passado por alguns públicos. Os públicos ingênuos de que os autores gregos da história zombavam quando consideravam os contos populares ridículos. No entanto, ao contrário da história, as narrativas bíblicas não são marcadas por elementos retóricos destinados a convencer o leitor de que a história é a verdade, e não apenas mais uma de muitas narrativas variadas disponíveis. Ou seja, nós temos paralelos até em outras culturas, como na cultura grega, por exemplo, em que muitos autores gregos até zombavam de parte da população por acreditar nestas fábulas, nestas historinhas que eram inventadas no sentido de ter uma conotação real para aquele leitor. Não, isso aqui não é real. Você está acreditando em algo que é construído, é simbólico, é alegórico, não é para você tomar ao pé da letra. Mas nós vemos que acontece justamente o contrário com diversas narrativas bíblicas. Aliás, a Bíblia deixa claro em diversos livros que ela é um livro para você entender a moral da história. Tem uma historieta, uma história, constrói-se aquilo e o final traz uma moral, traz um aprendizado mágico-simbólico. Meu amigo, quem não entendeu isso ainda tem que nascer de novo. Não é possível que nós ainda estamos nos deparando com isso. Alguns estudiosos da Bíblia continuam a rotular narrativas como história, como, por exemplo, o primeiro e o segundo livro dos reis de Israel. Mas este rótulo impõe um conjunto de expectativas que as narrativas bíblicas não foram concebidas para cumprir. O exemplo são os livros, o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. São uma antologia de histórias reunidas usando uma estrutura cronológica. Olha, presta atenção no que a nossa referência bibliográfica está dizendo. O objetivo da estrutura não era interpretar o passado, mas fornecer espaço para qualquer história que os escribas considerassem digna de inclusão. Novas histórias poderiam ser inseridas na estrutura, como adicionar elos a uma corrente. E foi assim que o pergaminho evoluiu ao longo dos séculos. Algumas dessas histórias usaram fragmentos autênticos do passado, como uma lista autêntica de reis. E foi até aí que nós, historiadores, tivemos sorte. Olha o que ele está dizendo. Mas a Bíblia não é história. Isto é, não é uma seleção de detalhes do passado, colocados numa ordem específica para fornecer uma interpretação significativa do passado. É uma seleção de histórias e poesias,
colocadas em ordem específica e desprovidas de qualquer interpretação, exceto por algumas glossas que aqui e ali não resultam em uma mensagem coerente. Ou seja, até aquilo que nós estamos falando de exegese e hermenêutica, encontrar o sentido original do que o autor queria se debruçar, para o autor do nosso livro, da nossa referência bibliográfica, até isso se perde. Nós não temos como entender de fato o que o autor estava querendo expor. Estamos muito distante dele, e como os autores faziam estes arranjos de mesclar poesia com ficção, com algum relato possivelmente que ocorreu, perde-se. Qual o sentido? Qual a interpretação? A interpretação é que dá para ler. Não dá para saber de fato, aquele papo de entrar na cabeça do autor, entender a mente, o contexto, meu amigo, é uma mera aporia, porque no final o que nós vemos hoje, até entre grandes eruditos e acadêmicos, existem divergências exegéticas entre textos que os mesmos analisam. Vide agora o debate que estamos tendo acerca do Salmo 23. É Ciro, não é Ciro? O Senhor é o meu pastor? Não é o Senhor é o meu pastor. Então, as exegeses vão mudando. Por quê? Porque é exatamente isso. O que o autor queria dizer de fato? Ninguém estava lá para conversar com ele, não é verdade? Talvez o elemento das narrativas bíblicas que mais consistentemente engana o leitor hoje seja a sua cronologia aparentemente precisa. Gênesis 1 anuncia o que aconteceu no princípio, e cada narrativa a partir desse ponto foi ligada à anterior por ligações cronológicas, naqueles dias ou depois destas coisas. Em outros casos, é fornecida uma data precisa. Por exemplo, as listas genealógicas contêm números precisos de anos para cada geração, como em Gênesis 5. Então isso dá a impressão ao autor, não, isso aqui é real, porque ele está trazendo números precisos. Mas até essa precisão, eu posso fazer um arranjo simbólico e dizer, foram 500 e poucos anos. Eu estou dando uma precisão da minha cabeça. Não quer dizer que é um documento, não quer dizer que é uma data precisa, não quer dizer que é um arranjo em que fontes confiáveis foram me dadas, eu estou apenas replicando ou reproduzindo aquelas fontes, de modo algum. Além disso, disse que os líderes de cidades, regiões ou reinos julgaram ou governaram por um número específico de anos. Por exemplo, Juízes 12, 8 a 15, segundo livro dos Reis, capítulo 15, versos 1 ao 38. Toda esta preocupação com a cronologia dá ao leitor moderno a impressão de que os autores bíblicos estavam tentando construir o passado com a maior precisão possível. Mas nós não vemos isso de fato. Assim, pode ser uma surpresa saber que a cronologia da Bíblia é quase inteiramente artificial. Além disso, há todos os motivos para acreditar que esta cronologia teria sido reconhecida como artificial por qualquer leitor antigo. Ou seja, isso é um fenômeno nosso, moderno. O cara lá mesmo na antiguidade já sabia o que ele estava tendo em mãos e lendo, que era algo construído artificialmente para apenas dar uma vaga ideia de como poderia ter ocorrido no passado, através de uma construção textual literária. As narrativas desafiam persistentemente os seus próprios quadros cronológicos e fazem-no de uma forma flagrante. Por exemplo, um homem chamado Onri tornou-se rei de Israel no 31º ano do rei Asa de Judá. O filho de Onri, Acabe, sucedeu a seu pai no 38º ano do rei Asa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 23 e 29. Isto implica, preste atenção nisso. Isto implica que Onri reinou cerca de 7 anos, mas o texto lhe dá um governo de 12 anos. E aí, como é que resolve esse problema? Em outro exemplo, disse que um rei chamado Jeorão, de Israel, começou seu reinado quando o rei Josafá de Judá estava em seu 18º ano, ou quando o filho de Josafá, também chamado Jeorão, estava em seu 2º ano. Compare, pode comparar. O segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 1, com capítulo 1, verso 17.
Alguns pesquisadores modernos tentam harmonizar essas inconsistências, especulando sobre corregências ou sistemas de calendários variantes, mas o texto bíblico é omisso sobre tais assuntos, o que sugere que os escribas não se preocuparam em esclarecer a confusão que suas próprias penas haviam gerado. Exatamente isso, porque a Bíblia não é um livro histórico, não é um livro para remontar histórias de maneira científica, como nós temos hoje. É apenas um livro de construção literária, construção narrativa, construção mágico-simbólica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting